Dr. Rodrigo Todaro, médico pneumologista. Aliás, mais do que isso, ele é o nosso consultor para assuntos de pneumologia. Como sempre foi na pandemia, foi um grande auxiliar de vocês, porque quantas matérias nós fizemos dando esclarecimentos a vocês, prestando serviço, e só foi possível porque ele sempre foi muito gentil com a gente, como está sendo hoje outra vez, ao comparecer ao programa para falar dos problemas decorrentes dessa época do ano. Bom dia, doutor Rodrigo Todaro. Bom dia, Daércio, bom dia a todos os amigos das saudades. É um prazer estar aqui presencialmente com vocês, depois de 2 anos difíceis, né, que a gente passou. Seu consultório nesse período, um pneumologista, eu imagino, né? Muito cheio, a gente se desdobrando, né? E muito triste a situação que a gente viveu. Talvez nunca antes vivido, né? Na especialidade. Mas superamos, né? Estamos vivos e vamos tocar para frente, vamos assumir novas responsabilidades daqui para frente. É verdade. Agora, passada esta fase em que muita gente pegou Covid, já há meses, inclusive, e tudo, você percebe na sua especialidade se teve bastante gente que foi prolongando os sintomas, embora não estivesse mais com o vírus? Sim, inclusive pacientes que tiveram sintomas leves, nem só pacientes que estavam internados. Pacientes com sintomas leves tiveram sintomas prolongados, que é a Covid longa. Né? Muitos tiveram dores musculares, sensação de perda do olfato, do paladar prolongadamente, né? Sintomas respiratórios persistentes. Então a gente viu muito, mesmo em pacientes leves, que não necessitaram de internação, né? Principalmente na primeira onda, né? E aí essas pessoas ficaram com isso. E não tem tratamento? Tem que esperar o tempo passar nesses casos? A gente sempre avalia como é que ficou o comprometimento do pulmão, né? Se teve alguma sequela, uma fibrose, alguma alteração radiológica importante, a função do pulmão. Mas, em geral, os pacientes têm muita queixa muscular, muita fraqueza. Alguns têm neuropatias, né? E alterações de perda do olfato. Mas isso, o tratamento geralmente é dar tempo ao tempo, né? O próprio pulmão se regenera. A gente vê que pacientes que ficaram com 75%, 50% do pulmão inflamado, eles tiveram uma boa resposta espontânea, né? Mesmo sem nenhum tratamento específico, já que não tem um tratamento para o pulmão específico para essas sequelas. Apenas fisioterapia, reabilitação pulmonar é importante. Né? Uma boa hidratação, suplementação alimentar, porque os pacientes perdem muita massa muscular, principalmente os que ficaram internados. Né? Então isso foi o tratamento, vamos dizer assim, multifatorial. Não foi só o médico, mas o nutricionista, o fisioterapeuta, que ajudou nesses pacientes que tiveram essa Covid longa. Multiespecialidade. Multidisciplinar. Multidisciplinar, exatamente. Então, puxa vida. E vi relatos, inclusive, de neurologistas falando também, cardiologistas, de várias especialidades, eles falando também que nos seus consultórios tem percebido gente que com essas sequelas aí. Mas aí, com o tempo vai se desfazendo isso? Sim, vocês percebem isso? A grande maioria, a gente acompanha 3, 6 meses, 1 ano, agora a gente tem visto, né, os pacientes. Melhorou? Sim, a resolução radiológica é grande, os pacientes não ficam com sequela, um ou outro, né? Acabam tendo um grauzinho de fibrose, porém a grande maioria recupera, ganha peso, volta às suas atividades físicas, atividades laborais normalmente, e isso a gente está vendo que é só dar tempo ao tempo, né? Porque a resposta do organismo acaba tendo essa evolução boa e favorável com essa equipe multidisciplinar atuando em conjunto. Muito bem. E à medida que esses casos foram ocupando menos a sua agenda lá, o seu consultório, você já nota a presença de pacientes cujos problemas dessa vez derivam dessa época do ano, que é seca e tudo. Já começa a perceber. Agora começa o outono e inverno, o clima seco e frio, isso propicia o advento dessas infecções respiratórias, né? Crianças e idosos sofrem mais. A gente sabe que o vírus influenza circula muito nessa época do ano, que é o vírus da gripe. Então, as pessoas que já têm uma comorbidade, cardiopatas, diabéticos, isso podem ter uma evolução pior, porque o vírus influenza ele abre espaço para uma complicação, uma pneumonia, né, uma sinusite. Então, daí a necessidade das pessoas que têm indicação vacinarem, ter os cuidados todos, né, para evitar uma infecção.
E em crianças, o vírus sincicial respiratório também é um vírus comum. Outros vírus circulam, rinovírus, né, que não são vírus da gripe. E a própria exacerbação de doenças alérgicas, que ocorre muito nessa época do ano. Pacientes com rinite, pacientes com asma, bronquites. Aí vem essa carga de problemas. Eles exacerbam. Ainda mais agora, que agora todo mundo, né, já estão voltando à rotina normal. Não estão mais no domicílio, eles acabam saindo, então as infecções virais se tornam mais frequentes. E a exposição aos alérgenos domiciliares ou alérgenos ambientais aumenta. Comparado, por exemplo, ao ano passado, em que todo mundo estava usando máscara e tal, vamos dizer, poderia-se dizer que este ano a tendência é que esses vírus venham com mais força. Talvez eles apareçam, né? Acho que já, talvez até antes, pelo uso da máscara, né? Que a gente teve essa proteção. Pelo isolamento social também. As pessoas não ficaram tão aglomeradas. Diminuiu muito a incidência de vírus influenza. A gente tinha muito Covid, né? Pacientes, até os sintomas de pacientes com alergia respiratória, esses 2 anos, as crianças ficaram fora da escola, não tinham contato com alérgenos da escola, com vírus de outras crianças, diminuiu muito. Então a tendência é essa, né? Que aumente os vírus influenza por conta do não uso da máscara, por conta das pessoas se aglomerarem mais, não existir mais o distanciamento social, e isso tende a aumentar, com certeza. Minha gente, é isso aí, o que vem por aí. E o que vem por aí é muita fumaça ainda, né? Sim, também tem essa questão. O ar questão. esses dias já tá bem mais seco, viu? Dá pra perceber. A umidade relativa do ar caindo, né? Há uma maior propagação de poluentes na atmosfera. Esses poluentes são os fatores desencadeantes de alergias. Né? Material particulado, né? Outras substâncias que estão, dióxido de nítrico, monóxido de carbono, são substâncias extremamente irritantes para as vias aéreas, né? Então, com a inalação desses agentes com tempo seco e frio, existe uma exacerbação dos quadros alérgicos e propicia também com que o sistema respiratório trabalhe mais. Ao trabalhar mais, a gente tem menos defesa e mais infecções. Agora, diga uma coisa, por que você estava dizendo aí? Por que crianças e idosos sofrem mais nessa época com essas doenças? As crianças e os idosos têm um sistema imunológico um pouco mais fraco, mais deficiente, vamos dizer assim. As crianças, por estarem num processo de amadurecimento, e os adultos... Está desenvolvendo ainda o pulmão? O sistema de defesa, os anticorpos, né? Também, as células de defesa também estão num processo de amadurecimento, né? Até os 2 anos, principalmente, isso é muito frequente. Os idosos é o inverso. Ocorre uma queda do sistema imunológico pelo próprio envelhecimento. Então, nesses 2 extremos, obviamente, o sistema fica mais vulnerável. E o vírus se aproveita disso. O vírus se aproveita disso, exatamente. É aí que desencadeia doenças, pneumonia, essas coisas todas. Exatamente, né? No caso da idade, por idade é o quê? Pneumonia, mais comum? De agravar Pneumonia é um dos grandes fatores, uma das principais causas de internação em idoso, né? E criança? Criança também. Vírus sincicial respiratório, que é um vírus que é muito comum até os 6 meses, entre os 6 e até os 2 anos de idade. É uma das principais causas de internação em criança. E é um resfriado comum, porém, como a gente disse, né? O sistema imunológico não está preparado para receber esses vírus. Então, eles sofrem mais. E alguns pacientes que têm uma doença de base, uma cardiopatia, eles podem até ser internados por conta de um vírus que num paciente que talvez tivesse uma defesa melhor, isso não aconteceria. Dentro do tema aqui, mas particularmente sobre rinites e sinusites, porque a mim parece que elas são muito parecidas, ou pelo menos desencadeadas de modo muito parecido, não sei se eu estou certo. Por isso que eu deixei um capítulo aqui bem para essas duas. E elas vêm agora, né? Isso é genético ou é adquirido, esse tipo de problema? Existe a causa genética, que é o processo alérgico, né? A pessoa já tem uma predisposição alérgica que possa causar rinite, sinusites de causa alérgica.
Existem causas anatômicas, por desvio de septo, alterações anatômicas, né? E infecciosas, né? Que agora nessa época do ano é comum. É o mais comum infeccioso. Por conta de inflamação viral. Pega de outra pessoa, então? Sim. Sinusite? Porque a pessoa está resfriada, né? Muitas vezes contato com outra pessoa, acaba por transmissão por aerosóis, né? Gotículas, acaba transferindo esse vírus e a pessoa tem uma sinusite, uma rinite viral, por exemplo. Inicialmente é viral, a grande maioria. E evolui, às vezes, para uma sinusite bacteriana, né? Esse é o tempo de evolução, geralmente 7 dias. A pessoa começou a ter dor na face. Começa a doer em algum lugar do rosto. Congestão nasal, secreção, né, de aspecto amarelo. Já é um sinal que ela talvez esteja evoluindo para uma infecção bacteriana, não mais viral. Então são várias as causas, né? Sei. Irritativa também, né? Irritativa, não alérgica. Alérgica, infecções, né? Alterações anatômicas, são várias as causas, né? E a rinite, por seu lado, que vem a ser? Rinite geralmente é de causa alérgica, né? A gente tem a exposição à poeira, a pessoa tem espirro, coriza, geralmente piora nessa época do ano. Isso, às vezes a pessoa tem que usar o medicamento por 3, 6 meses para evitar essa hipersensibilização. Geralmente ácaros, mofo, pólen de plantas, animais. Então a pessoa se expõe. Ar-condicionado, por exemplo? Também. Eu estou perguntando ao senhor porque eu tenho e eu percebo que sempre às vezes que eu tenho é desencadeado pelo tal do ar-condicionado do carro, que ele é mais direcionado na gente do que um ar-condicionado de uma sala. E aí eu percebo que sempre em função do ar-condicionado, se ele ficar direcionado aqui, para mim, por exemplo, aquilo é quase certo que depois eu vou ter começa a ter problema. Aí tem o fator tanto do frio, né? Porque o ressecamento do ar e da exposição ao ar frio é um desencadeador de rinites. E também a limpeza do filtro, né? Isso é bom sempre fazer essa manutenção, porque ali sempre vai acumular ácaros, vai acumular fungos, então bactérias, inclusive, que possam ser um motivo para desencadear as crises de alergia. O choque térmico pode desencadear isso? Por exemplo, que nem esses dias. Tem feito um calor aí danado. Ontem, dizem a previsão aí que também hoje vai ser dia quente. Aí você vai, liga o ar-condicionado do carro e ele joga aquele... Esse choque térmico aí também. Também. O que acontece? Nossa cavidade das vias aéreas superiores, ela filtra, aquece e umidifica o ar. Se você tem um ar frio muito excessivo, ela vai ter que trabalhar mais para filtrar, aquecer e umidificar esse ar. Então isso o sistema respiratório não compensa, né? E você tem mais vulnerabilidade e sintomas desencadeados por essa trabalho excessivo do sistema respiratório, né? Então, e alguns pacientes já têm uma predisposição alérgica. A rinite, 30% da população brasileira tem rinite. 30% asma, já é da natureza da pessoa, da constituição dela. 10% dos pacientes da população brasileira tem asma. Então, um contingente muito grande. Entendi. E muitas coexistem. Quem tem asma tem rinite. Então, existe uma coexistência de doenças também. Então, tem que tratar as duas condições, muitas vezes, do paciente, para ele não ter crise. Principalmente nesse período de inverno. Entendi. E se chegar ao extremo, por exemplo, de uma rinite levar a pessoa à morte? Não, rinite eu acho difícil. Não, mas né? É uma crise de asma que causa um broncoespasmo, que aí a pessoa tem falta de ar, queda de oxigênio, isso sim. Quando ela é desencadeada pelo meio que a pessoa vive, ela vem porque forma cortinas, tapetes, essas coisas? Sim. É o principal fator desencadeador de rinites, né? De asma. Tanto pela exposição intradomiciliar, que é muito comum, tapetes, cortinas, o colchão, né? Tem que ser trocado sempre, a roupa de cama, né? Colocar isso aí de vez em quando no sol, como muita gente faz, funciona mesmo, doutor? Também ajuda. Tapete, cortina, pôr no sol, também colchão. Ajuda. Sim, também ajuda. Porém, é importante que se troque, né? O colchão, depois de certo tempo, 5 anos, né? Vira um ninho de ácaro. Exato. O próprio cobertor, substituir por edredom. Isso a gente sempre orienta. O edredom é melhor que o cobertor? Sim, porque acumula menos ácaro, né? A roupa de cama, né? Sempre troca 2 vezes por semana. São medidas simples, né? Que... Cortina, tapete.
principalmente do paciente alérgico. Quem tem asma, quem tem rinite, tem que ter um ambiente, um controle ambiental adequado. Você falou até pólen de flores? Pólen de plantas. De flores? Na primavera. O pólen lá, que é minúsculo, quase isso pode invisível? Exatamente. Isso pode sensibilizar quem tem alergia. Mas ao se aproximar de uma flor, ou ela pode no ar mesmo, esse pólen estar circulando? Principalmente na primavera. Ocorre mais. Na saída do inverno agora. Esses pacientes que têm uma sensibilização específica a esse tipo de alérgeno, que é o pólen de plantas, eles podem ter uma rinite polínica, por exemplo, né? Então isso pode acontecer de a pessoa passar bem o ano Mais todo. raro? Não é mais raro, eu diria que é bem comum até. Comum? É que a pessoa já tem um cuidado, né? Ela já sabe que tem rinite, já sabe que quando ela vai mexer com alguma planta ou vai ter algum contato com grama, ela já se sente mal. Então ela já está em tratamento de um provável quadro alérgico e já tem menos crise, né? Mas em geral é comum, sim, não é tão raro, não. Bom, aí nós falamos aqui de sinusite, de rinite, falamos de outras questões respiratórias e tal, derivadas da Covid, né? Para falar das mais comuns. O que tem mais em termos de doença que aparece nessa época do ano, além das que nós falamos, doutor? Eu acho que a asma é uma condição muito comum, porque nós estamos vindo de um isolamento, um distanciamento social, uso de máscara. As pessoas não circulavam, não iam à escola. E as crises de asma a gente praticamente não viu nesses 2 anos. E agora a gente tem visto pacientes que abandonaram o tratamento contínuo do tratamento para asma com corticoide inalatório. E isso a gente tem visto que agora o retorno das atividades normais, entre aspas, né? Voltando à escola, contato com ácaros, né? Ambientais, as pessoas estão voltando a ter sintomas. Então, eles estão nos procurando para a gente voltar a tratar os sintomas de uma doença crônica, que é a asma, por exemplo, que precisa de um tratamento contínuo, diário, por algum tempo, para evitar os sintomas. Isso a gente tem visto muito, né? E a asma vem de onde? Ela é genético, não é? A asma já é de causa alérgica, grande maioria alérgica. Não é adquirida, então? Já é genético, né? Genético. Já é genético. Então os pais têm, os avós tendem a ter. Então a história familiar, né? De alergia, de asma, por exemplo. E pode ser adquirida também? Pode existir também casos, pode assim, ser, pode na própria ser. vida da pessoa ele adquire problema. Pode ser não alérgica, né? Pode ser de outra causa irritante, né? Então, ocupacional. Sei. Existem vários fenótipos que a gente fala de asma. Né? Então a gente tem que definir o tratamento a partir de como essa pessoa adquiriu, se ela já tem o histórico pessoal, familiar. E o tratamento é longo, prolongado. As pessoas não entendem isso, porque a asma é crônica, como uma hipertensão, como uma diabetes. Né? A pessoa hipertensa toma o remédio da pressão todo dia sem sentir nada. O diabético, às vezes, mesma coisa. O asmático tem falta de ar e ele se recusa a usar a bombinha, entre aspas. Então isso é um grande problema na nossa especialidade. Né? As bombinhas são um estigma que a gente fala sempre, que não é um tratamento que vai deteriorar a saúde, causar um dano, um malefício. Pelo contrário, ela salva vidas, ela previne sintomas. E os pacientes rejeitam essa bombinha por achar o que isso pode ser? Simbolicamente é uma coisa que assusta, é isso? A gente tinha muito anteriormente bombinhas que eram à base de broncodilatadores, que são medicamentos que dilatam os brônquios. Essas bombinhas, hoje em dia, a gente não tem usado só com broncodilatador. A gente sabe que é uma medida paliativa. E ela usava, às vezes, uma bombinha, 2 bombinhas numa semana. Isso causa um efeito colateral, um risco de morte, inclusive, porque dá palpitação, tremores, arritmias cardíacas. Hoje em dia, a gente sabe que os medicamentos à base de bombinha, eles são com associações de medicamentos. Corticoide, que desinflama, e broncodilatadores. Então, essa associação não causa esses efeitos deletérios para a pessoa. Ela tanto previne quanto trata uma crise. Então, isso a gente tem, ao longo do tempo, orientado para a pessoa ter essa medo, deixar de ter esse medo de usar a bombinha, que isso vai ser um benefício para ela a longo prazo.
É porque se é um remédio, ainda que a situação às vezes pode ser até mais grave do que aquela que usa a bombinha, por exemplo, mas você falou num comprimido, sei lá o quê, a pessoa aceita de um jeito. Agora você tem que pegar um negócio para ajudar a bombear aqui. Sim. Aí é que o sujeito fica assustado, né? Com aquilo, sei lá. Vou ficar dependente, Né? Ou vai me Eu percebo matar. Isso tem muito, ainda tem muito. A gente, ao longo do tempo, tem mudado um pouco, né? Orientado e as pessoas têm aceitado. Mas ainda existe. Vamos aí, Felipe Baiano, com as perguntas aí dos nossos ouvintes para ele. A Kátia do Popular, ela pergunta, manda um bom dia pro doutor, e ela pergunta: há um ano eu tive Covid, tive muita dor nas costas, no peito, que pendurou por 3 meses. Agora tive uma gripe e as dores nas costas e no peito, essas dores voltaram. Será que ficou sequela ou é normal, vendo que já faz um ano? Provavelmente não deve ser mais relacionado à Covid que ela teve há um ano atrás. Um ano, né? Eu acho que já não tem mais nenhum tipo de comprometimento no pulmão. Ela deve ter já superado essa fase aguda, ou mesmo que ela teve uma Covid prolongada. Há um ano depois, deve ser outro quadro. Então, Quem que recupera nesse período? O próprio organismo? o próprio organismo, naquela fase aguda, tem medicações, né, que o paciente usa muitas vezes para evitar um dano maior no pulmão, né, uma pneumonia que pode se organizar ao longo do tempo. A gente pode usar alguns medicamentos para isso evitar a evolução de uma fibrose. Mas depois a natureza faz a parte dela. E é que engraçado. é coisa maravilhosa, né? Que é Isso o corpo humano. Isso a gente até... Muitas vezes o paciente tem uma inflamação de 70% e a gente até espera uma fibrose, né? De tão inflamado que ficou esse pulmão na fase aguda da Covid. Pacientes que foram entubados, pacientes que ficaram em UTI, perderam massa muscular. E ao longo do tempo a gente tem visto as tomografias já com resolução completa das lesões. Olha que coisa. O próprio organismo tratou de O próprio organismo, exatamente. criar a solução. Exatamente. Houve um reparo, né, de alguma forma, do sistema respiratório. O paciente teve uma resposta... A gente vê uma resposta muito boa, mesmo sem um tratamento, porque não tem um tratamento para essa fibrose pós-Covid ainda. Né? O paciente ficou com uma fibrose, uma sequela grande. E, nesse caso, o próprio organismo vai tendo um mecanismo de reparo e o paciente fica bem. Muito bem. A Próxima. Margarida Linardi, Margarida, bom ela dia. pergunta: bom dia, doutor. É normal ficar com falta de ar depois da Covid? E durante quanto tempo essa falta de ar pode prevalecer? Existe a Covid longa, né? Que o paciente, após 4, 8 semanas de sintomas, a gente já pode pensar que ele está desenvolvendo esse quadro. Nessa situação, o que ajuda talvez seria a avaliação desse paciente primeiro, para saber a causa da falta de ar, se tem alguma carência de alguma vitamina, se está com uma anemia, se tem algum problema de tireoide prévio, né? A gente vê muito, às vezes, diabetes que altera muito por conta da Covid, ou se ele ficou com alguma sequela pulmonar. Se ele ficou com alguma sequela, se ele tem fraqueza muscular respiratória, a fisioterapia ajuda muito nesses casos. A reabilitação pulmonar, o paciente faz um treinamento por algumas semanas e a gente vê uma fisioterapia que descobriram agora por ocasião da Covid, específica para isso? A gente já tinha alguns pacientes que usam fisioterapia em pacientes com DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, o enfisema. E a Covid veio como sendo uma outra forma desses pacientes. E a fisioterapia se aplica a isso? Nesses pacientes que têm fraqueza muscular, que têm alterações de respiração, falta de ar aos esforços, perderam muita massa muscular, eles fazem um treinamento muscular que pode ajudar muito na recuperação. Muito bem. Próxima pergunta. Claudemiro. Bom dia, doutor. Eu espirro muito pela manhã e também tenho muita coriza. O que pode ser? Eu saio aqui da emissora, mas botar na frente do sol, eu saio na claridade os primeiros minutos ali, mas dá uma sessão de espirro. E é sempre a claridade também. Eu não sei, como nesse caso do Claudemiro aí também. Dá uma crise de espirro. Provavelmente ele tem uma rinite alérgica, né? Que às vezes ele pode estar se expondo a algum fator dentro de casa, né? Ou no trabalho, que ele possa desencadear essas crises de rinite. Ele faz? Investiga o ambiente de trabalho? Investiga dentro de casa, né? Ver se ele tem contato com ácaro, com animal. Ele pode ter no trabalho, às vezes... Dá pra gente mesmo perceber, doutor? Dá, porque às vezes, né, você tá num ambiente fechado, às vezes tem um mofo na parede de casa, né?
Ou Aí às vezes você- um móvel que comprou recentemente, que o cheiro ainda do verniz está Sei. muito forte. Pode ser isso. Adquirir um sofá, por exemplo, um colchão que tem mais de 5 anos ali. Também. Então seria isso a gente sempre pede para os pacientes que já têm o histórico observar dentro de casa. E Sim, isso é desencadeado. Por exemplo, a hora que eu começar a espirrar, eu tenho que prestar atenção no que eu toquei ou onde eu estava no minuto anterior, bem ali mesmo. Já vem em seguida ou esse espirro vem bem depois da onde eu passei que Geralmente provocou? 20 minutos, meia hora depois da exposição. Depois. Porque é uma reação de hipersensibilidade imediata. Tá. Você já teve contato prévio com aquele determinado alérgeno. Bom, vamos colocar um ácaro. Foi se sensibilizando ao longo do tempo. A primeira vez que você teve contato com aquele ácaro não causou uma doença. Segunda vez não teve um espirro. Na terceira teve uma crise de asma. Na quarta uma crise de dermatite. Então isso vai sensibilizando o organismo e que você vai se expondo isso. Mas o contato até o desencadeamento da crise, geralmente 15 a 20 minutos. Então, seria o caso de, nessa hora, a pessoa tentar lembrar o que eu fiz, uns 10, 15, 20 minutos atrás. Perfeito. Em que eu toquei, que lugar eu estava, que tipo de... Perfeito. Porque aí ele mesmo investiga. Se caso for por causa alérgica, Por mediada alérgico. por essa hipersensibilidade alérgica, que é Por o que IgE. quando eu saio na claridade do sol, mas dá uma crise de espirro? O problema já é da visão mesmo? O que é? Pode ser, às vezes tem algumas outras causas, por exemplo, exposição ao ar frio, né? A pessoa às vezes saiu de casa, pegou uma corrente de ar. Às vezes pode ser por vasoconstrição, né? Um fator vasomotor, vamos dizer, né? Por liberação de mediador de sistema nervoso simpático, parasimpático, aí começa a espirrar, tem mais congestão nasal. Aí pode ser outra causa. Outra causa. Não alérgica, talvez irritante e vasomotor, né? Tô eu aqui tossindo na frente do meu médico aqui no meu corpo. Ó, e aí tem uma hora que você espirra e fica aquele último espirro pela metade, ele fica engasgado aqui, né? E a gente fica num pavor danado, aí você sai caçando uma luz ou me dá claridade que eu preciso completar o serviço. Não tem esse negócio? Tem coisa pior que um espirro entalado. Se é que é assim que pode dizer. Aí o último você... Muito bem. A Benedita, Benedita, ela bom dia. pergunta: depois que eu peguei Covid, fiquei com muita queda de cabelo. Tem alguma coisa que eu possa fazer para aumentar a imunidade ou diminuir a queda de cabelo? Deu isso também? Foi muito comum também essa queixa, Felipe. A gente viu muito. Às vezes pode ter tido alguma alteração de algum fator, algum sal mineral, zinco, magnésio, alguma coisa que a pessoa já tinha uma carência e agora vai ter que suplementar. Mas isso ocorreu muito, queda de cabelo. Principalmente em mulheres ocorreu muita queda de cabelo. Isso vai... E depois esse cabelo... Bom, se bem que é a especialidade do... Mas... É outra, mas aí a mulher fica pensando, será que eu vou... recuperar. Vou recuperar? Volta. O cabelo volta? Volta. As pessoas depois fazem um tratamento e caminham para uma dermatologista, né? E acaba voltando, sim. Muito bem. Quem mais aí? É mais um relato da Lucimar. Ela acabou que ela diz relatando, aí? né? Desejo um bom dia pro Dr. Rodrigo. Ela falou: meu filho tem rinite e alergia ao pólen de plantas. E até o amaciante de roupas faz mal, pois a maioria são feitos de flores. Nesse caso, aí não é tanto pela exposição ao pólen de plantas que contém no produto, né? É que ela teve uma exposição ao fator irritativo, que seria o amaciante, seria a mesma coisa a fumaça do cigarro, seria a mesma coisa o cheiro do perfume, né? As queimadas, não são alergizantes, a pessoa não tem alergia a isso, por exemplo. Ela teve uma exposição a um agente irritativo, no caso dela foi um amaciante, mas podia ser um perfume, poderia ser uma queimada, poderia ser o cigarro. Ela, por já ter uma predisposição alérgica, ela também vai ter mais sintomas desencadeados por esses fatores irritantes, né? Então não é porque ela é alérgica ao pólen da planta que está no amaciante, não é bem isso. Acho que é pelo odor mesmo, forte, cheiro, né? Que às vezes isso é artificial, né? Aí vai Então, uma química danada. Em cima então disso, isso né? pode desencadear sintomas, né? Mas me diga uma coisa, doutor, e essas alergias é para a vida inteira ou tem remédio ou tratamento que evite Na verdade é assim, existem
essa predisposição genética, que a pessoa já tem, esse quadro, herança genética, já é um fator que a pessoa nasceu com esse problema, né? Normalmente ela vai conviver com isso a vida inteira, né? Porque ela já tem um histórico e isso ela vai ter altos e baixos, períodos na vida em que ela vai ficar bem, períodos na vida em que ela vai precisar de medicamento, incluem séries de medicamentos para rinite, para asma, para dermatite. E então isso é uma doença crônica, né? A pessoa vai ter sintomas em determinada época do ano, pode ser que em determinada época do ano ela possa ficar bem, sem medicamento algum, e tem períodos também da idade. Crianças até os seus 12, 13, depois da adolescência, tende a dar uma acalmada. Na fase adulta, depois pode ter um retorno desses sintomas, né? Mulheres próximo da menopausa, geralmente alterações hormonais, tudo isso são variantes, né, que podem fazer com que a pessoa tenha mais ou menos crise ao longo da vida, né? Bom, vamos finalmente aqui deixar algum conselho prático, alguns para as pessoas daquilo que se pode fazer, porque melhor que você nem tenha nada disso, né? O que é que nós podemos fazer na nossa rotina, no dia a dia, que isso pode ajudar nessa fase agora que mal está começando, logo que você vai ver aquele fumaceiro no horizonte, poeira para todo lado, ainda mais nós que estamos no interior, que tem todo esse contingente de agricultura ao nosso redor, isso mexe em terra, isso levanta a poeira, fumaça de queimadas, N situações que vamos ter daqui para frente, o próprio ar seco e tudo. O que é que nós podemos fazer como rotina que dentro da casa da gente, no local de trabalho, que efetivamente pode evitar que um mal maior se instale aí na pessoa? Eu acho que o básico, né? A gente tem que ter uma boa hidratação, né? Beber bastante água. Muita água para lubrificar as vias aéreas. Esse negócio de 2 litros por pessoa é padrão mesmo? Eu acho que é uma quantidade boa, né? Porque já tem o líquido nos alimentos, já tem, né, no suco, enfim. Acho que é uma quantidade boa. Se hidratar. Solução fisiológica nasal é muito importante, porque como a gente falou, a nossa capacidade de filtrar, aquecer e umidificar o ar pela cavidade nasal diminui muito por conta do clima seco, então hidratação com soro fisiológico nasal. No nariz? Soro normal, isso, 2, 3 vezes ao dia. 3 vezes? Quem fica no ar-condicionado, né, o tempo todo, tem que ter um soro junto para dar uma lubrificada a cada 2 horas, isso é importante, porque evita desencadeamento de crises alérgicas e infecções respiratórias também. Em maneira geral, o paciente que já tem um histórico de alergia, ter esse cuidado ambiental que a gente comentou, higiene da casa, né? Evitar contato com ácaros, pelo de animal, muito comum, né? Os animais hoje em dia parece que saíram do quintal, foram para dentro de casa, hoje em dia estão no quarto com a mesma cama com a pessoa. Se brincar, tá dormindo na mesma dormindo cama. Junto. Então a gente vê muito, isso aí é um fator alergizante muito intenso, uma carga alergênica muito alta que a pessoa está tendo. Então ela vai nos procurar, sendo que ela quer um tratamento, porém o problema é só evitar o contato o cachorro, com o animal, a proximidade. No caso um exemplo, mas pode ser outro, fungo na parede, mofo, são esses cuidados, né? As pessoas que são contempladas para vacina, que estão naquele rol de pessoas que podem se vacinar contra a influenza, é muito importante, né? Tem também a vacina da pneumonia para idosos e para crianças, então são medidas que possam ajudar as pessoas a passarem o inverno sem ter infecções e ter uma vida normal, não exacerbar a sua doença de base. O paciente com uma gripe que é cardiopata, ela evolui muito pior do que um paciente que não tem um problema respiratório, não tem um problema cardíaco. O paciente que tem uma pneumonia num diabético, ele piora muito. Então esses pacientes têm uma vulnerabilidade e um desfecho muito pior, né? E logo agora, né, que os cachorrinhos da moda são bem peludinhos, né? Tem um lá que eu não sei que raça é lá, que tem um cachorro desses aí, miudinhos aí, de cachorro de apartamento, né? Da moda e tal. Tem um lá que tem tanto pelo, gente, que eu sinceramente, quando eu encontro um, eu fico olhando, aí eu chamo ele pra ver como ele se mexe, pra eu saber onde é a cabeça dele.
Porque você não sabe onde está a cabeça, de tanto pelo que tem no rabo, na cabeça, de tanto pelo que tem. Bonitos, por sinal, e tudo mais, mas... E quem tem esse tipo de cachorro aí? Mas cachorro que é abraçado o dia inteiro e tudo mais, tem alguma coisa que possa ser, por exemplo, esse cachorro de asepsia nele, por exemplo, que pode evitar? Sim. O ideal é... Porque a pessoa vai querer abraçar, vai querer e tal, e aí que tá o problema, não é? Eu acho que tem que ter sempre dentro uma higiene do cachorro, né? Banho semanal, tudo. né? Tosa, mas o contato com, às vezes, não só o pelo, mas o próprio suor, né? As glândulas sudorípadas já são sensibilizantes, né? O suor do cachorro. Né? A pessoa fica com o cachorro num ambiente, às vezes, fechado, né? Tem que ter uma circulação de ar adequada. Senão não dá, não dentro do próprio quarto, né? Rapaz, eu saio lá fora todo dia, 10 para 6 da manhã, a primeira coisa que ela quer fazer é abraçar. Ela abraça e chora. Esse eu abraço, eu brinco com ela. Mas é uma Rottweiler, é um bichão grandão, né? Eu abraço, ela chora e tal. E é todo dia desse jeito, mas lá no lugar dela, ali fora, na varanda, tudo, mas é todo dia assim. Sim. E eu abraço o cachorro e mal pensei nessa possibilidade de que aí também. Você tem razão, porque às vezes o problema da exposição ao alérgeno diário esteja desencadeado. Mas não tem como não abraçar um bicho daquele. Não tem. Né? Mas gente, com os devidos cuidados, vai fazer alguma coisa para evitar, né? Exato. Aprendemos e bastante, ainda mais no momento mais oportuno, que é quando só estamos começando um período que é longo. Nós vamos, eu acredito que até setembro, outubro, aí com baixa umidade, lá para outubro que vem as chuvas de novo. Sim, estamos iniciando aí. Então, gente, é um período longo, hein? É bom tomar cuidado. Espero que vocês tenham aproveitado bem a entrevista. Para mim foi muito proveitosa e não seria possível sem que ele participasse. Por isso eu agradeço ao Dr. Rodrigo Garcia Todaro, pneumologista. Obrigado, Dr. Rodrigo. Obrigado você, Darcio. Estamos sempre à disposição. Bom trabalho lá sempre e muito obrigado sempre, né? Por todo esse tempo, que inclusive quando o assunto é pneumologia, ele tem sido aqui o nosso consultor nessa área e sempre muito gentil, como fez hoje também. Bom dia, muito obrigado. Um abraço. Obrigado a todos.